E recebendo hoje aqui a visita do Paulinho Dias, que está aqui com a gente, vai ser o nosso convidado dessa tarde. Tudo certo, Paulinho? Tudo certo, bom estar com vocês, bons amigos. E é sempre bom falar de Veranópolis, do clube. Muita alegria estar com vocês. Paulinho Dias, Diogo, que agora está emprestando seu futebol aqui por Veranópolis, mas eu estava falando fora do ar, nós estávamos falando fora do ar. Começou na Chapecoense, não é isso? Não, comecei no Cruzeiro. Comecei no Cruzeiro, onde fiquei... Mineiro, né? Sou mineiro. Sou mineiro de Belo Horizonte. Eu comecei nas categorias de base do Cruzeiro, onde permaneci 10 anos, onde me profissionalizei em 2007. Fiquei um ano fazendo algumas partidas como titular, aquele momento de transição. Mas me profissionalizei no Cruzeiro e depois dei uma rodada ainda no Ipatinga, era um clube, depois fui no Joinville, Marília. Em 2012 vim para o Veranópolis. 2012. E estreiei no Veranópolis, estreiei no Cruzeiro em 2007, após um jogador do Cruzeiro tomar o terceiro cartão, ser suspenso depois de um jogo contra o VEC. Aqui na Copa do Brasil? Na Copa do Brasil. E aí o jogador do Cruzeiro, ele tomou um cartão, o segundo ou terceiro, que já eram algumas fases, nas primeiras fases. E aí o reserva imediato estava machucado. E no Sub-20 a gente tinha acabado de ganhar a Copa São Paulo pelo Cruzeiro. Sim. E graças a Deus tinha sido um dos destaques. E aí fui promovido na próxima fase da Copa do Brasil, nas oitavas, e me estrear contra o Brasiliense. Então, o Veranópolis já caminhava já. Mas daí depois você veio pro Veranópolis. Vim em Veranópolis em 2012. 2012. Nós conseguimos, graças a Deus, foi aquele momento do título do interior. Aí depois, foi uma porta aberta aqui, eu fui pra Chapecoense, onde nós tivemos o acesso da Série C pra Série B com a Chapecoense. Inclusive trabalhei com o Gilmar Dalpozo na Chapecoense também. Aí depois eu permaneci na Chapecoense em 2013, onde nós somos vice-campeões brasileiros, ficamos atrás do Palmeiras somente. E aí foi 2013, aí 2014 o Atlético Paranaense me contrata. Aí eu tive a oportunidade de disputar Libertadores, jogar no Atlético Paranaense 2 anos e meio. Aí fui pro Bahia, depois voltei pro Joinville, fui pra Índia, voltei pro Ituano, fiquei quase 3 anos no Ituano. Depois, tô ficando velho, hein? Depois foi Tombense. Né? Aí depois eu saí do Ituano, fui pra Tombense. Depois da Tombense vim pro Sul, voltei pro Sul novamente para ficar no Aimoré, onde eu permaneci quase 2 anos. Depois do Aimoré eu vou para o Metropolitano, uma passagem curta de 4 meses, volto pro Novo Hamburgo e agora pro Veranópolis. E nesse período, quando é que você foi flechado para ficar em Vera? Ficar em Veranópolis. Não, foi em 2012 também, foi uma bênção de Deus, onde eu conheci a minha esposa, a Kathleen, aqui. Foi naquele momento do gauchão. Sim. E aí nós iniciamos o namoro. Depois, por estar perto em Chapecó, nós conseguimos manter esse relacionamento, graças a Deus, por vontade de Deus. E aí eu casei aqui em Veranópolis e decidimos, né, manter residência aqui, fizemos grandes amigos, formamos família aqui. E hoje, mesmo quando eu fui para outros clubes, mesmo pelo Atlético Paranaense, pelo Ituano, a gente sempre mantinha a residência fixa aqui em Veranópolis. Ô Diogo, você vê que Veranópolis tem um melzinho, né? Tem um melzinho, porque não foi só o Paulinho que recebeu uma flechada no coração, não é isso, Diogo? Não. Minha mulher também, minha esposa também é daí, também conheci ela aí. E a gente tá junto até hoje. Esse ano a gente vai fazer 20 anos de união. Agora em agosto de 2024. Isso. A gente começou em 2004. Em agosto de 2004 e agora em agosto de 2024 vão ser 20 anos. Eu queria só fazer uma pergunta, até por curiosidade, pro Paulinho. Chegasse a jogar aquele Campeonato Brasileiro Sub-20 que o Rio Grande do Sul organizava no final do ano, em dezembro, com as principais equipes da Série A do futebol brasileiro, Paulinho? Joguei sim, Diogo, joguei pelo Cruzeiro, só que eu tinha 17 para 18. A gente ia sempre, o Cruzeiro levava a gente com uma idade menor.
e eu joguei em Santana do Livramento. E aí as fases finais foram lá no campo do São José, antes do sintético. Com grama. Com grama. E aí, logo em seguida foi a Copa. Isso foi em 2006, imagino, né? Em 2006, não foi? Por aí, 2006, porque logo em seguida depois teve a Copa São Paulo, 2007. Eu participei muito de campeonatos aqui no Rio Grande do Sul, eu guardo com muita alegria. Quando eu tinha 14 ou 15 anos, nós jogamos em Alegrete. Um campeonato FPAM. Sim, aquele campeonato que acontece. E depois eu joguei em Santiago, com 16 para 17, a Copa Santiago. Então o Cruzeiro sempre vinha participar de campeonatos aqui no Rio Grande do Sul. E esse brasileiro também, em Santana do Livramento. Por que da pergunta, Diogo? Porque trabalhou lá, viu alguma coisa? Não. Eu trabalhei, inclusive participei da organização essa foi uma ideia do ex-presidente Francisco Noveleto e do Branco, que à época era o diretor de seleção de base da CBF. Exato. E a gente acabou organizando essa primeira edição que o Paulinho tá falando que jogou aí, que foi em 2006. Na verdade, ela foi meio que emergencial. Surgiu a ideia, eles já quiseram fazer, e aí foi feita, essa competição foi feita no meio do ano e não tinha um critério muito definido, era mais um convite e aceite. A partir de 2007, aí começou a ser realizada no final do ano, sempre em dezembro, com as 20 principais equipes do futebol brasileiro, as 20 da Série A. E se eu não estou enganado, ou 2008 ou 2009, acho que foi 2008, que o Cruzeiro acabou se sagrando campeão da competição, vencendo o Internacional, que à época tinha o Walter, né, que depois acabou subindo como um dos principais destaques naquele time do Inter. O Inter era favorito e o Cruzeiro acabou conquistando esse primeiro título, e depois ainda acabou conquistando outro dessa competição, que ela foi muito importante até chegar à CBF e tomar conta de tudo, e acabou, como a gente conhece hoje, a CBF que organiza a competição mais ou menos nesses moldes. Diogo, você tá com a memória boa, estudou bem mesmo, porque foi 2008 o Cruzeiro foi campeão desse Campeonato Brasileiro. Eu não participei de 2008 porque eu já tinha subido profissional em 2007, mas como a gente era muito próximo à relação de sub-20 profissional, os amigos estavam, e eu lembro que eu acompanhei a final, o Cruzeiro ganhou do Internacional em 2008. Tá aí então, tá confirmada a tua colocação, o Diogo. Porque muita gente boa acabava passando por essas competições, entendeu? E como o Paulinho falou, esse expediente que era utilizado pelo Cruzeiro de levar times um pouco mais abaixo do limite de possibilidade de jogar a competição, várias outras equipes faziam isso, e era muito comum ali na frente, 1, 2 ou 3 anos depois, tu vê jogadores fazendo sucesso, inclusive internacional, que tinham passado por essas competições. Por isso essas competições, inclusive essas que o Paulinho citou aí no Rio Grande do Sul, o FPAM e também a Copa Santiago, são competições tradicionais de base, como a Copa São Paulo, como a Copa BH também, elas são muito importantes para os atletas que vêm começando uma trajetória, porque muitos dali em seguida acabam tendo sucesso na sua carreira, independente da dimensão desse sucesso. Porque às vezes quando a gente fala em sucesso, muitas pessoas atrelam o sucesso a ser milionário, a ser muito rico, mas a gente tem que entender que o jogador de futebol ele pode ter seu sucesso sem ser milionário e sem ser rico. Ele pode construir uma carreira efetiva, conseguir uma boa independência financeira sem ser milionário, e por isso eu acho muito importante a valorização dessas competições de base. Isso aí é o começo de tudo, né? Exatamente. É um incentivo de não você se tornar profissional de um esporte que se torna profissão na sua vida ali, mas assim, a categoria de base eu acho que é fundamental. E eu tive a oportunidade de ficar 10 anos no clube e via muitos relatos de questão de psicóloga, comentei a questão de horários, a questão de comportamental. Você forma um ser humano. Na pior das hipóteses, se ele não for um atleta jogador de futebol, ali ele se tornou um profissional, um ser humano melhor, cuidou da saúde dele, ele teve que cumprir ordens, ele ouviu não, ele teve muitas experiências que a juventude às vezes não tem. Perfeito. Porque você vê crianças que tá toda hora competindo, às vezes tem que ouvir um não, às vezes tem que ouvir espera, às vezes vai ser titular, tem que lidar com sucesso, um dia ele faz um gol e ele é elogiado, mas daqui a pouco ele é reserva, um dia ele é expulso, ele erra um pênalti.
passa por isso. Tem que ter o equilíbrio. Ele aprende a ter o equilíbrio. E também nessa questão financeira, porque a gente ouve muito falar que o jogador, quando, né, sai da categoria de base, vai pro time principal, já ganha um pouquinho mais. Empolga. E já empolga. Né? Tem muito disso, na verdade. Tem muito disso. E até importante isso, a gente sempre aconselha, mas ter a família, ter quem representa, porque hoje o futebol, falando até de hoje, o futebol de base se tornou muito profissional. Você vê meninos com 14, 13, 12, já tem empresários, são aposta e o futuro de um clube. Mas muitas das vezes eles não estão preparados psicologicamente, eles não estão preparados para como que vai ser a carreira daqui 5, 6, 7 anos. Certo. Então eles têm que ter esse assessoramento da família, das pessoas e saber com quem anda. Claro. Porque senão vai tem perder tudo no caminho. Exatamente. Abraço pro Ivo Stasiak. Tem como colocar o vídeo do Ivo? Não tem. O Ivo Stasiak tá lá no Maranhão, Imperatriz do Maranhão nos ouvindo, nos escutando. Grande abraço aí, aqui pela Com, Ivo Stasiak tá lá e pelo jeito tá legal lá, viu? Pelo jeito tá legal. O pessoal aqui, meus cunhados, estão gostando da programação da Rádio Com. Maravilha, então fica ligado aí. Todos na torcida pelo VEC, dia 2, direto de Imperatriz do Maranhão, ele vai estar assistindo lá e ouvindo o jogo lá. Fazer o intervalo, a gente volta já com Carbonera Pneus, fica ligado aí. Ontem tivemos Copa do Brasil, não é, Badalotti? Tivemos vários jogos da Copa do Brasil ontem à noite. Tivemos o Atlético Goianiense eliminando o Brusque, vencendo por 4-2. Fluminense fazendo 2-0 no Sampaio Correia, também classificado. Botafogo venceu Vitória fora de casa por 2-1, também garantiu classificação. Corinthians, também um jogo difícil contra o América de Natal, venceu por 2-1, também garantiu a classificação. Atlético Mineiro perdeu pro Sport por 1-0, mesmo com esse resultado acabou avançando. E o Flamengo venceu mais uma vez o Amazonas por 1-0, jogando fora de casa. Teve também a Copa Verde, que é um resultado que eu achei um pouquinho assustador. O Paysandu 6-0 em cima do Vila Nova de Goiás na final da Copa Verde. Nem um gol do Jean Dias, né? Nosso amigo, mas tudo bem. Não marcou. Não marcou o gol. Sim. E ontem também tivemos a final da Europa League, onde o time que nunca perdia, perdeu, né? Foi perder a final, o Bayer Leverkusen acabou tomando 3-0 da equipe do Atalanta. Depois, se o Diogo quiser dar um pitaco a respeito também, assistir o jogo, foi um bom jogo, mas o time que nunca perdia acabou perdendo uma decisão aí na final da Europa League. Quer dar um pitaco, Diogo, desse jogo ou não precisa, não assistiu? Quero. Não, assisti, deu tempo. Cheguei em casa e o jogo aqui era às 9 da noite, eu tava com os clientes até o final da tarde, então eu assisti sim. E foi um belo jogo, como disse o DAI. E a Atalanta usou um expediente que muita gente às vezes não gosta, né? Eu não me oponho e acho que é do jogo. Simplesmente não deixou o adversário jogar, porque quando o adversário retomava a posse de bola e tentava sair para fazer uma construção ou até esticar num contra-ataque mais rápido, era brecado através da falta quando não conseguia a Atalanta desarmar o adversário. Ou seja, aquela velha história que a gente conhece bem no interior, principalmente no interior do Rio Grande do Sul e até na capital. Pode passar a bola, mas o cara não vai passar. Eu não estou dizendo que isso é ilegal, absolutamente. Isso é a falta faz parte do jogo. Eu não estou falando de violência, estou falando da falta. Ela faz parte do jogo e ela funciona como estratégia. Só que quando teve a bola, e teve a bola durante boa parte do jogo, a Atalanta simplesmente amassou a equipe alemã do Bayer Leverkusen. Foi uma bela jornada. O primeiro tempo foi primoroso da equipe italiana, marcando em cima, não deixando a equipe adversária criar, e com 3 belíssimos gols, né? Belíssimos gols, sempre do mesmo jogador. E não tem, é inquestionável esse título da Atalanta. Maravilha. E tem o Ederson, né, que foi convocado pelo Dorival Júnior, que tem gente que não conhece, mas fez uma boa partida ontem também pela Atalanta, né? Pra quem não conhecia, acabou acompanhando ontem, fez um belo jogo também. O Paulinho, tirando Veranópolis, que é o teu time do coração, não vou falar outra coisa, deixa assim, né? Deixa assim. Tem algum time desses que tu passou aí, Cruzeiro, de repente, que tenha marcado? Sabe, Maragoni, se eu te falar de criança, eu sou muito honesto. Meu pai me levava no Mineirão com meu irmão para acompanhar o Cruzeiro. Sim. Era cruzeirense apaixonado e tive o privilégio de poder estar na categoria de base, poder estrear no profissional, vestir a camisa do clube
Então tive essa realização de um torcedor poder entrar em campo jogando, jogar Cruzeiro e Atlético, foi muito legal. Depois você, como se torna profissional, você começa a torcer aonde? Muitas das vezes onde você tem conquistas e é onde você é muito bem tratado. Você começa a criar carinho. Eu tenho muito carinho, mas muito carinho, não é demagogia, com a Chapecoense e com o Veranópolis. Porque para mim o Cruzeiro foi a minha realização de sonho, a realização de infância familiar. O Veranópolis é um recomeço da minha carreira, onde eu venho 2012. Aqui 2012 é onde eu meses antes eu estava machucado, eu tive um processo de recuperação, aonde eu me encontrei até espiritualmente com Deus antes de vir para cá, e aqui então foi um recomeço da minha carreira. Perfeito. E aqui também tem um lado familiar, pessoas, amigos, a minha família toda, e a Chapecoense foi aonde eu fiquei 2 anos, tive bastante conquistas, foi legal você ter acesso, conquista, transformar um clube que não era conhecido nacionalmente, a você deixar um clube na primeira divisão de um campeonato brasileiro. Então, esses 3 clubes para mim, e respeito todos por onde eu passei. Atlético Paranaense foi um clube legal, onde pude jogar com grandes jogadores, jogar uma Libertadores, que é uma realização de um atleta. Sim, estrutura fantástica. Tive a experiência na Índia, que é fora. Mas eu guardo com muito carinho esses 3, assim. O lado familiar de Veranópolis, o lado realização de sonho do Cruzeiro e a Chapecoense de conquistas. E Paulinho, o Atlético Paranaense também tu pegou recente ficado pronta a arena, né? Se eu não me engano, que foi pra Copa do Mundo. Tinha arena, né? Antes, né? Que era normal. Aí depois fizeram. E quando eu chego lá, os primeiros jogos, tanto da Libertadores, foi no estádio do Paraná. E aí o início do Brasileiro foi com a arena pronta, porque tinha acabado a Copa do Mundo. Tanto que nós ficamos, o nosso centro de treinamento na época foi utilizado pela Espanha. Nós saímos um mês, a Espanha ficou, acho que saiu na primeira fase, aí nós voltamos pro CT. E aí foi legal você ter a oportunidade, nesse momento da Série A, pegar todas as arenas novas. Tanto a arena, o Mineirão, a arena da Baixada, pude assistir um jogo da Copa lá na arena da Baixada. Então assim, foi uma coisa muito legal, foi uma experiência gratificante que eu agradeço muito a Deus de ter vivido. 2012, você vinha de que lesão? Qual é que foi a tua lesão? Eu tive uma lesão em 2012 de muscular. E eu tava no Guaratinguetá, em São Paulo. Era Americana, mas em São Paulo teve uma época que mudava os clubes de cidade. O Guaratinguetá tinha ido pra Americana. E lá era Campeonato Paulista e Série B do Brasileiro. E eu tava com 22 anos, era promessa daquele momento de clubes, empresas e tal. E eu passei uma experiência de ser a promessazinha, porque eu era o mais novo do clube, eles queriam, estavam investindo muito em mim. E eu tive essa decepção, até por não cuidar. Eu treinava muito, mas não se alimentava direito. Aquela coisa de faltas de informação. E eu tive uma lesão que foi mal curada. Como o clube estava mudando de cidade, não tinha estrutura de departamento médico. E eu, muito jovem, não sabia cuidar disso, nunca tinha tido lesão. Então que acabou que eu não joguei nenhum jogo do Campeonato Paulista. E na Série B do Brasileiro eu acabei jogando 15 jogos somente. Então eu fiz um ano de 15 jogos. Sendo assim, um titular, outro jogava mais, aí jogava 3 partidas, depois não jogava. Então foi um ano que, de promessa no início do ano, eu terminei mal assim, pouco aproveitado. E aí foi um momento que você se questiona emocionalmente, tu fica, se questiona, há 2, 3 anos antes eu estava no Cruzeiro, sendo campeão, jogando clássico, Série A, você começa essa questão emocional e lidando, porque eu tinha começado no Cruzeiro, mais de 1 ano jogando, aí depois eu joguei um outro ano de Ipatinga, mas eu não tinha se firmado como atleta profissional. E ali me aproximei muito de Deus e Deus abriu essa porta para mim do Veranópolis. Então por isso que eu encaro aqui como um recomeço. Quem é que te buscou aquela época lá, lembra? Olha como que foi. Eu tava em casa e eu ligo para um treinador e falo assim, cara, eu tô aqui, eu não vou ser utilizado, se chama Sérgio Ramírez. E na época aqui tava o Gilmar Dalpozo junto com o Ademir. Sim, claro. O supervisor. Eles pedem informação que eles estavam precisando de um volante, porque se eu não me engano, eu acho que era isso, o Sananduva estava no processo que estava terminando a carreira, estava com lesão, e eles precisavam de um segundo volante.
E aí eles pediram informação para esse treinador, ele falou, ó, leva o Paulinho. Aí o Gilmar e o Ademir me trouxeram. É isso aí. Diogo, tem muito jogador que passa por esse problema que passou ali, o Paulinho, que às vezes, como o Paulinho consegue se recuperar, fazer uma profissão legal pela frente, e outros param no caminho, não é, ô Diogo? Mas não é tarefa fácil, viu? Eu acho que não só no futebol, viu, Roberto? Essa tarefa de se reconstruir, de recomeçar, de ter essa força, usando uma palavra que está bem em voga aí, a resiliência, né? Que nada mais é de que da tua capacidade de absorver impacto, de absorver um revés e te recompor, a partir daí não é tarefa fácil. Tem, mas a gente também, eu acho que quando a gente olha para aqueles atletas que conseguem fazer isso, como é o exemplo aí do Paulinho, infelizmente a gente vai olhar para o outro lado e vai ver tantos outros que não têm essa condição, porque realmente não é tarefa fácil. A tarefa de reconstrução, independente de qual seja a sua atividade, e talvez no futebol, em função da altíssima concorrência, né, seja um pouco mais complicado ainda, porque toda essa questão falando da questão financeira, tem muita gente que acha que todo jogador de futebol é milionário, né? E na verdade a gente tem que analisar as coisas com um pouco mais de cuidado, porque na verdade a carreira de um atleta de futebol, ela é bem mais curta do que qualquer outra profissão, né? Se a gente pegar, a gente faz uma média de 15 anos, tem uns que tem 20 e poucos, mas a média é de 15, mas durante esses 15 anos não é que esse jogador ganhou muito dinheiro durante 15 anos, tem um período em que ele ganha mais dinheiro, e aqueles que ganham muito dinheiro não chega a 5% dos jogadores profissionais do futebol brasileiro. Então é bom que as pessoas entendam isso, né? Que a atividade de um jogador de futebol, ela não é fácil, ela é composta na sua imensa, esmagadora maioria de muita dedicação, de muita perseverança, de muito recomeço e também de muita luta. Depois de 2012, então, você buscou a recuperação, já estava recuperado fisicamente. Sim, quando veio aqui pro Veranópolis. Eu vim totalmente recuperado. Eu falo na recuperação de profissão. Você recomeçar, abrir uma porta nova, não tive lesão, mas não. E dali em diante, foi para onde? Aí eu joguei aqui no Veranópolis, nós conseguimos o título do interior. Sim. Aí eu recebo o convite da Chapecoense para jogar a Série C. Aí nós subimos da Série C para a Série B. Sim. Aí eu permaneço na Chapecoense. Aí nós somos vice-campeão brasileiro da Série B, e aí eu for pro Atlético Paranaense em 2014. Daí vai pro Atlético Paranaense. Aí no Atlético Paranaense eu fico 14, 15, no final de 15 eu vou pro Bahia. Eu recebo uma proposta do Bahia, fico no Bahia, tendo mais um ano de contrato com o Atlético. Aí eu volto pro Atlético, fico mais meio ano e vou pro Joinville. E quando que você saiu do país? Eu saí do país em 2017. 2017, foi pra... Fui pra Índia. Fui pra... Olha o que aconteceu. Eu tive no Atlético Paranaense, eu tive um treinador espanhol chamado Miguel Ángel Portugal. Ele foi um atleta do Real Madrid, treinou o Real Madrid B, treinou o Real Valladolid e graças a Deus ele gostou muito. Eu joguei bastante com ele no Atlético, joguei toda a Libertadores, o Brasileiro. Ele gostou do meu futebol, da minha postura. E aí ele teve um grupo chamado Aspire, como tem um grupo do City, tem um grupo... Hoje em dia tem muitos esses grupos que contratam clubes de futebol. Igual o City comprou o Bahia. E aí esse grupo Aspire é um grupo do Catar. E eles têm o Independente Del Valle na Colômbia, tem um time em León na Espanha, tem um time no Catar e eles compraram um time na Índia chamado Delhi Dynamos, porque o grupo City comprou o Mumbai City. Eles fizeram uma liga para transformar o futebol indiano, que é um país com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, para popularizar o futebol, porque lá o cricket é o principal esporte, porque eles teriam um mercado muito grande. E aí ele foi o responsável para ser o treinador e o manager desse clube. E aí a primeira contratação, ele falou: Paulinho, eu gostaria muito de contar com você, porque seria agregador por causa do futebol. E foi uma liga muito legal, Marangoni, porque eu fui em 2017, mas o Zico foi como treinador. O time que eu joguei, o Delhi Dynamos, um ano anterior teve o Del Piero, italiano, teve o Roberto Carlos, lateral esquerdo, como treinador e atleta, teve o Chicão, teve
o Elano teve, eu tive a oportunidade de jogar lá contra o Berbatov, que estava lá. No meu time, o capitão da equipe estava o Lute Kalu, que era um nigeriano que jogou aqui no Brasil a Copa do Mundo. Eles tentaram levar muitos jogadores, até alguns que eram mais velhos na época, para tentar polarizar o futebol. Criava interesse. O Berbatov, o Del Piero, o Maludá, criava essa expectativa, até porque a Índia é colonizada pela Inglaterra. Então eles levavam muitos jogadores que jogaram no Newcastle, jogaram em clubes da Inglaterra, ou nacionalmente conhecidos, mundialmente conhecidos, né, como Zico, Roberto Carlos, para tentar popularizar. E foi uma liga muito organizada, era uma liga similar, entre aspas, assim, eles copiavam muito a questão da Premier League, para você fazer sempre jogos eram 10 equipes, mas para fazer em tempos maiores, para ter recuperação do atleta, campos bons, toda a questão financeira bancada, organizada pela FIFA. Todos os clubes eram obrigados a ter centro de treinamento. Foi uma coisa que me surpreendeu positivamente, porque quando você pensa na Índia, tu não pensa em futebol, mas eles quiseram criar era uma franquia para fazer um futebol bem organizado, para tentar permanecer. Eu particularmente penso na Índia, eu penso no trânsito quando eu vejo as imagens. Nossa, é loucura. Eu não tive coragem de dirigir. A gente tinha as pessoas que dirigiam pra gente, era loucura. Mas foi uma experiência muito agregadora. Eu fui com receio, né? Mas eu te falo assim, todo mundo ouve da minha boca. Os indianos nos receberam assim de braços abertos. As pessoas assim, maravilha. Muito agregador. Andou no trem lá? Andei de tuk-tuk. O Diogo, dá pra ver que o Paulinho tem um currículo muito interessante nessa questão do futebol, um cara que começou e que jogou em times importantes do Brasil, não é, o Diogo? Não, e além disso, essa turma que ele citou aí agora é turma de peso, né? Turma de peso mesmo que ele citou aí, de atletas com quem ele teve a possibilidade de trocar a experiência, né? Não vou nem falar de trabalhar, de trocar a experiência em todos os sentidos, seja ela futebolística ou seja ela humana. E eu acho que hoje quem pode beber dessa fonte aí é o próprio Vec, né? A gente já falava lá, quando a gente começou esse projeto aqui, né, o Roberto? Nas primeiras entrevistas que a gente acabou ouvindo o Paulinho nessa volta dele ao VEC, do esclarecimento e da grande potencialidade disso tudo agregar o time como um todo, né? Então eu acho que a questão do currículo, da maturidade, do conhecimento vai fazer bem, eu acho que não só a ele, mas também a coletividade do grupo como um todo. Eu vou ter que fazer um intervalo. Antes eu vou fazer uma pergunta aqui pro Paulinho em cima disso que colocou o Diogo Rímulo aí. O que você pensa na tua profissão? Seguir mais quanto tempo jogando futebol? E se não, vai virar cartola do futebol? vai trabalhar no futebol? Eu penso até no Veranópolis. Maragoni, eu vou te falar uma coisa assim, do fundo do coração. Às vezes as pessoas falam assim, Deus sabe. Não, literalmente, eu entrego minha vida sempre a Deus e Deus vai guiando como guiou toda a minha carreira profissional. Eu amo muito o futebol. Amo muito de gostar de fazer. Não coloco data até quando vou jogar, porque eu falo assim, enquanto eu puder jogar bem, entregar, para que as pessoas se emocionem, para que as pessoas sintam prazer e que o meu coração acelere todo dia e tenha prazer de estar no campo, eu vou lutar para fazer isso. Sim. E desde que seja útil. Porque às vezes, quando você é mais velho, ou jogar, aquela coisa de jogar por nome, essas coisas, não quero nunca. Já recebi alguns convites de pessoas, Paulinho, gostaria que você trabalhasse aqui no clube, gostaria que você trabalhasse nesse clube, nesse lugar. Eu fico pensando assim, eu tenho 20 anos, profissionalmente tenho 17 anos, completei agora 17 anos de profissional. Convivi sempre com pessoas do futebol, então é mais próximo você estar ligado ao futebol. Mas assim, não tenho nada cravado. Sim. Verdadeiramente não tenho nada cravado. Tenho vivido muito curto, assim, hoje a minha vida tem sido minha família e o VEC. Vivido muito assim, Deus, família e VEC, é sempre isso. O fato é que o homem tem uma comunicação fora do comum, né? Depois, tem futuro aí, hein? E depois o biotipo do Paulinho é um cara, né? O biotipo também propicia uma boa forma física, uma possibilidade de jogar. Eu vejo tem alguns jogadores assim,
mais magrinhos, mais, né? Que tem uma vida mais longeva no futebol, viu? Então, mas assim, eu assim, ó, primeiro, sempre eu falo de Deus, a questão, e aquela questão assim de que cabe a você, como dedicação e abdicar de muitas coisas. Poxa, tem muitos anos que eu não... É ruim, mas não bebo refrigerante, eu não como doce, eu independente se eu tô treinando, se eu tô no clube ou se eu não, eu tô sempre procurando treinar forte, se alimentar direito, fazer complementos, ter um bom descanso, porque quando eu falo assim, eu amo essa profissão, amo jogar, eu não amo só jogar bola, porque você gostar de jogar futebol, você joga peladinha, você joga sábado, isso é legal. Quando você se entrega à profissão, poxa, tem coisas que 10 horas da noite, o fulano, eu gosto de jogar futebol, mas eu quero sair. Não, eu gosto de jogar futebol, mas eu quero jogar bem, mas eu vou ficar em casa. É legal as pessoas saírem e beber. Não, eu jogo futebol, depende do meu corpo, então eu tenho que beber água, eu tenho que alimentar direito. Isso, ao longo do tempo, eu acho que tem me proporcionado uma qualidade de futebol, de vida, de corpo, de saúde. Perfeito. Certo, muito bem. Tem que cuidar. É isso aí, vamos fazer intervalo, depois a gente volta com o último bloco, fica ligado aí. Diogo, nesse último bloco a gente falou, o Paulinho falava do que é preciso para ser um atleta profissional, enfim, que ele se cuida, ele não vai à noite, não bebe, né? Não come doce, também é brincadeira, hein? Ô Paulinho, mas um docinho é bom, né? O microfone de lá. Do que eu acredito que foi uma das coisas que eu acredito que foi a minha receita. Para outros achar que bebe, que pode comer, segue, mas a receita do meu bolo foi esse. Então você vê. O Diogo não come massa. Tem um sacrifício em toda a profissão, não é, o Diogo? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, Roberto. E a profissão do atleta profissional, principalmente o atleta de alto rendimento, e eu não estou aqui me restringindo ao futebol, né? Estou ampliando um pouco mais essa discussão. E inevitavelmente a gente já viu muitos jogadores se perderem nesse caminho aí, né? E a gente pode citar um exemplo, eu não tenho nenhum problema em citar esse exemplo que eu vou citar agora, que é o exemplo do Neymar, né? Completamente, para mim, uma avaliação pessoal, para mim completamente perdido nesse sentido que nós estamos abordando, né? De compromisso com a profissão. Eu também penso que o atleta deva ter esse pensamento que o Paulinho referiu. Sei que muita gente pensa diferente, por exemplo, o técnico do Grêmio pensa diferente, né? E tá tudo certo, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua receita, como disse o Paulinho. Mas voltando, por exemplo, do Neymar, o Neymar, pelo menos nos últimos 7 anos, vamos botar 6 anos, pós-Barcelona, pelo menos nos últimos 6 anos, pós-Barcelona, ele chutou o balde. É um atleta bilionário devido à sua própria capacidade, é bom que se diga isso, mas a questão de competitividade, questão de interesse, de foco, de deixar de lado as questões periféricas, né? As quais ele poderia aproveitar no seu pós-carreira. Imagina, ele pode se aposentar com 35, 36 anos e tem aí uma vida inteira pela frente para fazer tudo aquilo que ele deveria fazer, segundo o meu juízo, depois da carreira de profissional. Aí a coisa não bate. Eu quero ser o melhor do mundo, eu quero ser o principal jogador da Europa, eu quero ser o grande destaque do meu time, eu quero conquistar todos os títulos, mas por trás disso tudo não há um comprometimento adequado para se chegar a esse objetivo. Aí essa conta não vai fechar nunca. Isso também tá. Eu concordo, sem dúvida, eu concordo. Ô Debadalotti, fala aí pra mim, o que nós vamos ter? Tem o Viranópolis joga contra o União Frederiquense. Tem a tabela, ainda não tá confirmado se é dia 1 ou 2, né? Das partidas ainda pelo que eu vi aqui, né? Mas o Viranópolis joga com a União Frederiquense, então no sábado, dia 1, ou no domingo, dia 2, vai ser a volta do Viranópolis, segue a tabela do dia que foi parada na 4ª rodada, então essa é a 5ª rodada. Depois, na 6ª rodada, o Veranópolis recebe o Passo Fundo, também na quarta-feira, dia 5, ou na quinta-feira, dia 6, e fechando o primeiro turno contra o Brasil de Farroupilha no sábado, dia 8, ou domingo, dia 9, e aí nas Castanheiras são os próximos 3 jogos do Veranópolis, e termina o primeiro turno, aí depois já começa o retorno. As 3 primeiras partidas também já estão marcadas do retorno. Aí tem a volta aqui contra o Brasil de Farroupilha, quarta, dia 12, ou quinta, dia 13.
depois joga fora de casa contra o Passo Fundo no sábado 15 ou domingo 16, e aí depois mais uma vez jogando em casa contra a União Frederiquense na quarta-feira dia 19 ou dia 20. Então a partir do próximo domingo aí do dia 1, dia 2, jogos sábado, domingo, quarta-feira, quinta-feira, vai ser correria agora, né, Paulinho? Se não se cuidar, como que aguenta? É verdade. E assim, essas semanas de paralisação forçada, Paulinho, você acha que pro futebol do Veranópolis foi bom? Deu para treinar? Deu para ajeitar o time? Melhor? Qual é a análise que você faz? Assim, Marangoni, primeiro nós sempre pensamos assim, foi uma tragédia. A gente tem que dar sempre ênfase, claro, até emocionalmente, quem passou por momentos de tragédia e foi muito perto aqui, né? Então não era o ideal, mas infelizmente aconteceu. Quando há um tempo, qualquer coisa, você pode tentar tirar o lado bom, tirar o lado ruim. A gente vinha com alguns jogadores lesionados. Inclusive na semana, se eu não me engano, a gente estava com 6 desfalques. Isso. 6 ou 7, né? 6 ou 7, era alguma coisa assim. E nós tivemos a oportunidade de agregar alguns jogadores novos que chegaram, 2 ou 3, se eu não me engano, recuperar esses jogadores que lesionaram. E tivemos um grande privilégio de ter dentro aqui de Veranópolis, até um elogio que eu faço num geral, que foi ali o campo da Palugana, que nos proporcionou poder executar todos os treinamentos, porque se fosse nesse momento de chuva a gente teria que fazer em ginásios e campos menores. Então nós conseguimos manter a nossa rotina de treinamento. Lógico que é diferente porque você não vê jogos, então você não sabe quando vai ser uma partida, mas assim, junto com a comissão técnica, os jogadores, teve uma dedicação e um comprometimento assim, nota 10, e eu acredito, desejo que esse momento venha se confirmar em bons resultados, porque nós fizemos até o momento, uma boa intertemporada, não sei como pode se dizer isso, mas foi bem realizado. Inclusive muitos de vocês acompanhavam o Thiago, você aparecia lá direto, então você via treinos com dedicação. E aí deu uma equilibrada tanto no nível físico de todos os atletas, a ideia do professor Paulo, da comissão técnica, nós tivemos mais tempo ainda para assimilar. Agora, se Deus quiser que conseguir transformar isso em resultado dentro de campo. E dentro de campo se deu com essa volta da competição. Perfeito, muito bem. Sabe, Diogo, que o Paulinho elogiou, é que esse gramado sintético que você está vendo aí também, Diogo, aí no CT da Palugana, ele é novo, ele foi colocado faz pouco tempo ali no CT, agora a Palugana tem gramado sintético. Você conhecia a Palugana com gramado, né? E agora tem gramado sintético. Eu sei que você tem uma convivência bastante grande com o São José, até pelo teu pai, aquela coisa toda, né? Lá também tem gramado sintético, mas me parece, Paulinho, que é diferente, não é? Esse gramado é diferente, até elogiei, porque agora no Gauchão, eu joguei contra o São José. Esse gramado aqui da Palugana, ele tem a questão da drenagem, então foi colocado bastante areia, tanto que dá para usar com areia, com chuteira normal, ele é mais confortável, ele é mais alto, fica maior, então assim, o impacto é menor. E uma coisa que quero frisar é que foi muito legal porque através desse gramado sintético a comunidade esteve muito próxima nossa dos treinamentos. Certo, o que nós tivemos de convívio com as crianças, com pessoas que iam ali para fazer caminhada, pessoas que iam brincar ali na questão ali da academia, nos brinquedos ali. Então isso eu acho que é um dos fatores que agregaram também a comunidade junto com o Veranópolis, e foi muito útil, mobiliza. Eu passei no final de semana, por exemplo, que não teve treino num domingo, e eu vi várias gurizadas de várias idades jogando futebol, porque o VEC sempre tá deixando bola, tá deixando, os gols ficam ali, e visivelmente ficou bonito, tanto que a gente vê agora nas imagens, tá bonito. Claro, então assim, é um elogio que tem que ser feito, porque a estrutura do Veranópolis, eu que venho agora depois de 12 anos, melhorou bastante. Agora, Diogo, só aquele gramado lá do São José, meu querido, aquilo lá, é difícil, né? Jogar lá naquele gramado. Meu quadril que diz. E eu tenho do último jogo do Veranópolis, lá tem uma imagem muito ruim desse gramado ali do São José, viu, Diogo?
O gramado do São José, além dele estar extremamente utilizado, né, desgastado, o sistema está superado, né? Talvez quando tenham implementado ele lá, a tecnologia fosse adequada, fosse o máximo que se tivesse na época ou próximo disso, mas não dá mais. Eu não sei o que, na verdade não sei como se permite ainda jogar naquele gramado. O que a federação deveria fazer, e talvez até a CBF pudesse fazer, em nível nacional, para as equipes que têm gramado sintético, é fazer uma vistoria. E se não tiver de acordo, por exemplo, em 2 anos tem que ter outro gramado aqui. Pode até ser sintético, mas tem que ser novo e com tecnologia atual. É isso que deve ser feito. Não é que tu quer penalizar o clube, tu quer ajudar a modalidade esportiva, tu quer ajudar o espetáculo. Não precisa chegar lá e tá vetado do dia pra noite. Mas dá um tempo de adequação. Se vão ser 2 anos, se vão ser 3 anos, eu não sei, mas que se faça isso. O que eu acho inconcebível é que permaneça sem nenhum tipo de mudança essa realidade do gramado do São José, que ela persiste há anos, né? Há anos a gente sabe que está inadequado, e principalmente os atletas. O Paulinho, você jogou em quantos? Jogou jogo? Em quantos gramados sintéticos? Só o São José? Eu que joguei no São José e joguei também fora do país. No Atlético, né? Não, no Atlético, quando eu peguei não era sintético. Não era. Quando eu tava saindo do Atlético, eu estava se transformando em 2016, passando pro sintético. Tive na Holanda. Na Copa não podia, né? Na Copa não podia. Então era o gramado ainda grama natural. Foi mais no São José. E fora. Mas o São José tá. É muito diferente. Tanto diferente, que quem acompanha de perto vê que o gramado aqui ficou, pro bem do Veranópolis, ficou melhor. Para a estrutura do Veranópolis, para a comunidade, porque quando frisa Veranópolis, foi para a comunidade, eu tô vendo que é muito legal, porque tem muita gente indo ali. Ali na Europa, ali na Itália, tem gramado sintético? Tem algum campo com gramado sintético, algum estádio com gramado sintético? Legal, né? O Dalmoro deve estar pensando em mim. O Dalmoro vai chamar o Dalmoro para mim. O Dalmoro deve estar pensando em mim. Mas aí na Itália tem algum gramado sintético ou não? Olha, te garanto que entre os 20 da Série A não tem nenhum, tá? Pode ser que tenha em alguma divisão inferior, e te digo mais, a grande maioria dos gramados da Série A, eu tô dizendo isso porque eu já baixei regulamento da liga e já acabei lendo isso, a grande maioria deles tem inclusive um sistema para derreter eventual gelo e granizo que possa cair no gramado em função do forte frio, principalmente do meio para o norte do país. Ou seja, nos 20 gramados da Série A, todos naturais. Ali na Itália. É isso aí. Isso, na Itália. Lá na Índia não é frio não, só calor. Não, a Índia eu peguei uma época de 6, 7 graus e o campeonato lá começava em novembro e terminava em março, abril. Nós pegamos 40. É bem quente. A última partida foi 40 graus, mas não é frio nesse. E até só é frio porque eu fiquei na capital, que é mais pro norte da Índia. Aí era um pouquinho mais frio, mas nada que se compare com Itália ou se compare aqui com a Serra, não. E aquelas comidas verde rua, não? Eu cheguei a experimentar, Thiago, só que a nossa facilitou pra gente que nós moramos num hotel. E aí tinha comida italiana, comida chinesa, indiana e internacional. Então, para nós, para mim, para minha esposa, no caso, facilitou bastante, porque como tinha essa comida internacional, a adaptação num hotel é mais fácil, porque você tem as pessoas para te ajudar, para te servir, porque a gente não teve aquelas coisas que fazer a mudança. E talvez o Diogo passou na Itália, assim, a internet estragou. Aí você tem que ir no lugar. Imagina ir na Índia procurar uma internet. Foi no mercado, esqueci, né? Você tem que ir no. A fechadura da sua porta estragou. Imagina ir atrás para arrumar um mecânico. E como nós moramos no hotel, esses perrengues nós não passamos. Aí nós ficamos mais como turista. E passa esses perrengues aí ou não? Aí na Itália tem que procurar chaveiro, tem que procurar a internet. Como é que é isso aí na Itália?
Não, vou te responder dizendo que eu não moro num hotel, né? Claro que tem, Roberto. Claro que tem. A geladeira esses dias parou de funcionar. Ué, chamar o cara que arruma a geladeira. Fazer o quê? Tem um problema elétrico. Tem que chamar o que entendesse. Eu não tô no hotel, eu não tô nesse ritmo aí. Certo. Mas claro, isso faz parte da nossa vida e são problemas que acontecem cotidianamente, a exceção, né, disso que o Paulinho tá falando, numa condição especial, né, específica, na questão de um atleta profissional que vive essa realidade, mas com certeza isso faz parte da nossa vida. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? A geladeira não é minha, é do proprietário aqui do apartamento que a gente aluga. Ele que se vira, então, ele que se vira. 110. A despesa foi por conta dele, mas nós gastamos 110 para arrumar a geladeira, tá? Foi o que o técnico nos cobrou. Aí depois esse valor foi abatido no aluguel. Só que uma geladeira novinha em folha custava 230 euros. Eu queria fazer 230 euros. E o conserto custou 110, ou seja, metade do conserto seria o valor do conserto seria metade de uma geladeira nova. Eu acho comprei que geladeira mesmo se eu sou proprietário, eu compraria a geladeira nova, né? Mas ele quis pagar os 110 para ficar com uma geladeira antiga, aí é com ele. Ah, bom, tá certo. Então. Ô Diogo, eu queria esse preço que eu comprei esses dias, mês passado, geladeira, vou te contar, viu, cara? Uma geladeira aqui no Brasil tá caro, rapaz. Não, mas assim, ó, eu não tô falando uma geladeira frost free, né, gigante, que tu pode entrar dentro se tiver muito calor, tô falando de uma de 240 litros, mas uma geladeira de marca boa e novinha, da loja e tudo. Certo. Mas 230, acho que era 230 euros que a gente fez o orçamento e conseguiu encontrar. Diogo, valeu, obrigado aí, bom final de semana, porque você vai voltar só com a gente na semana que vem, terça ou outro dia? Já terça e quinta semana que vem. Um abraço pra ti, Roberto, pro Dé, pro Darlan, pro Thiago e pro Paulinho aí. Sucesso na retomada aí, sucesso pro Vec. Abraço, até mais. Valeu, tchau, e o Diogo, direto da Itália de Roma, conversando com a gente. Paulinho, foi um prazer te receber aqui, sucesso, né? Quando precisar da gente, estamos aqui, tá bom? Igualmente. E vamos torcer para que o Veranópolis consiga buscar aí o seu retorno, quem sabe, à elite do futebol do Rio Grande do Sul. Amém, cara. Foi gratificante, passou rápido, foi legal. Fico sempre à disposição, agradeço que a gente possa o Veranópolis na cidade conseguir esse acesso. Eu tenho falado isso assim, ó, talvez até repetitivo, porque é a pura verdade, que a gente possa conseguir o sucesso da cidade, que inclui o clube. A cidade inclui a imprensa, a cidade inclui as pessoas que investem no esporte, inclui a comunidade que gosta do futebol e tem outros esportes também, que Veranópolis venha viver com o VEC, hoje nós estamos atuando pelo VEC, mas que viva momentos de glória, de alegria, que ali o Davi Farina seja um lugar vivido com muitas emoções. Maravilha. Obrigado, Paulinho. Valeu. Valeu, Roberto. Obrigado, Diogo, também, sempre agregando muito. Paulinho, se quiser, já está contratado por nosso mesa redonda, hein? Com o Elcio. Pode vir todos os dias aí, que o papo é muito bom. Agradecer o Paulinho. Obrigado, e sucesso para nós e pro Veranópolis nessa sequência. Maravilha. Falamos aqui para Carbonera Pneus, na 24 de maio, ao lado da Casa Sareta. Tem pneu lá, valeu? Siga ouvindo a programação. Tchau, tchau.